Boa família, vamos estar dando continuidade ao estudo a carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Colossenses. Continuação do estudo das cartas de Paulo, capítulo por capítulo. Falamos do capítulo 2. Agora estaremos fazendo a leitura do capítulo 3. Que diz assim: a epígrafe do texto, a união com Cristo celeste e o princípio da vida nova. Capítulo 3, versículo 1. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que Paulo está querendo trazer essa reflexão aos Colossenses pelo fato do perigo das religiões circunvizinhas onde ele estava e devido à natureza da sua conversão desse paganismo, que eles estavam presos nos vícios. O foco do capítulo 3 é as virtudes devem substituir os antigos vícios. Paulo disse que não faz sentido eles manter aquelas práticas de vida e que elas deveriam ser substituídas por uma nova maneira de viver. E que o batismo era símbolo da morte do velho homem, da velha natureza, da velha prática, visto que sepultado, quando ressuscitastes no batismo, passaram a ter um novo corpo, uma nova vida, uma nova forma, uma nova prática, uma redescoberta de uma prática cristã a partir de como se Cristo tivesse vivendo em ti, a partir desta vida nova. Então é um 360 graus, é uma mudança. Então, vamos ler o versículo 2. Versículo 3. 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, Cristo é a vossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestado em glória. Comentário da Bíblia de Jerusalém aqui, unidos a Cristo pelo batismo, o cristão participa já realmente de uma vida celeste, mas essa vida continua espiritual, escondida, será manifestada na glória, na parousia, na volta de Jesus. Ou seja, o Senhor está dizendo que se nós vamos para este lugar, se nós vamos viver com Ele nesse lugar, nós já deveríamos ter um comportamento de quem vai para lá, né? Ou seja, haja como príncipe sendo filho de rei, né? Haja como alguém
que diz ter a natureza ou um comportamento de quem vai viver lá com o Senhor. Paulo está dizendo que é uma vida preparatória para sermos dignos de estar vivendo naquele local para onde nós vamos. É como um treinamento. Versículo 5. Preceitos gerais da vida cristã. Mortificai, pois, os vossos membros terrenos, como fornicação, impureza. A palavra fornicação, do hebraico zanum, quer dizer adultério, prostituição. Do grego ekporneio, cair na prostituição. Fornicação e adultério são sinônimos. Porneia, relação sexual ilícita, também como impureza e idolatria. Paixões, desejos maus, cupidez, que é idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Assim também andastes vós, quando vivieis entre eles. Mas agora abandonai tudo isso: ira, exaltação, maldade, blasfêmias, conversa indecente. Não mintais uns aos outros. Nossa, é terrível, hein? Essas declarações. Porque é tudo que infelizmente a gente vê as pessoas praticando. Vós vos desvestistes do velho homem com as suas práticas, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu Criador. Comentário: o homem criado à imagem de Deus perdeu-se procurando o conhecimento do bem e do mal fora da vontade divina. De agora em diante, escravo do pecado e das concupiscências, tornou-se o homem velho, que deve morrer, o homem novo, recriado em Cristo, que é a imagem de Deus, reencontra a retidão primeira e atinge o verdadeiro crescimento moral. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque tudo isso vai acarretar naquela pessoa que preferiu reclamar, desistir, retroceder e sair falando mal de tudo e todos, porque não conseguiram participar do novo nascimento. Entra no evangelho, mas não deixa o evangelho entrar nela. É como se você quisesse entrar no palácio do rei com roupa de mendigo, de plebeu. E esse tipo de pessoa, ele costuma ver no bom o ruim. Como as pessoas que saíram do Egito e foi passando pelo deserto, entrando em Canaã, sentiu saudade do Egito. Então não tem como viver em um ambiente bom se você tem o bom como ruim. Quem é acostumado com coisa ruim vai achar que o bom é ruim e o ruim é bom. Versículo 11. Aí não há mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo.
livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos amados, revestidos de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Irmão, isso é tremendo. O que nós vemos nos programas de debates cristãos, em lives, nós vemos falta de compaixão. Quer ver? Eu vou até ler aqui, ó. Sentimentos de compaixão, a gente vê falta de compaixão. Bondade, a gente vê raiva. Humildade, a gente vê exaltação. Que eu sou mestre, que eu falo isso, que eu falo hebraico, aramaico, grego. Um vômito de falsa humildade. Não vemos mansidão. Suportando-vos uns aos outros, ninguém suporta mais ninguém. Perdoando-vos uns aos outros mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, aí fala pelas costas em vez de pedir perdão. Perdoando-vos mutuamente. Se alguém tem queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazeis vós. Mas sobre tudo isto, revesti-vos de amor, caridade, que é o vínculo da perfeição. Reine sobre os vossos corações a paz de Cristo, ao qual fostes chamados em um só corpo. Sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente. Essa palavra de Cristo habita em vós ricamente. É outro problema que nós estamos tendo. O crente, a pessoa, consegue assistir 2 horas de Barbie, mas não lê 2 horas de Bíblia. Consegue distrações e entretenimentos em rede social, Zap, TikTok, debates e etc. Ele consegue debater sobre Bíblia sem ler a Bíblia. Ele consegue debater sobre questões que ele mesmo não estuda. Ele quer debater racismos, mas não entende a história. Ele quer rebater feminismo, ele quer rebater aborto, ele quer rebater tudo, mas sem estudar sobre nada do que ele está falando. Então, a palavra de Cristo habita em vós ricamente. Ela tem que habitar, mas para ela habitar, você tem que botar ela para dentro. Você tem que botar ela para dentro. Você tem que ler, refletir, redaguir. Com toda a sabedoria, ensinai e admoestai uns aos outros em ações de graças. Entoem vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. Em tudo o que fizeste de palavras ou ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, por ele dando graças ao Pai. Tudo que fizer, faça em condições que você possa agradecer a Deus por aquilo. Será que tudo que você está fazendo é motivo de poder agradecer a Deus por esse feito? Fazei tudo de forma com que aquilo que você esteja fazendo, você possa estar agradecendo a Deus por aquele feito. Vamos aqui às considerações finais do capítulo 3. Preceitos particulares da moral doméstica. Vós, mulheres, submetei aos vossos maridos como convém no Senhor. Marido, amai as vossas mulheres e não as trateis com mau humor. Eu vou ler o comentário, o novo comentário da Bíblia sobre essa questão. O apóstolo escreve concernente à atitude cristã com as afinidades dentro da família sobre são três: o esposo com a esposa, o pai e o filho, e o senhor e o servo. Esposas, submetei-vos. Se pelo padrão moderno Paulo parece deixar de tratar a esposa em pé de igualdade com o esposo, 2 fatos devem ser lembrados.
Em algumas das igrejas daquela época havia evidente uma tendência de as mulheres negligenciarem os seus deveres domésticos e procurarem uma emancipação desnatural. Em várias referências nas epístolas pastorais vemos isso. Também nos dias de Paulo, o conceito geral atribuía todos o direito ao homem. A coisa realmente significante aqui é que o apóstolo insiste que haja obrigações de ambos os lados. Então, muita gente adora criticar o apóstolo Paulo sem saber o contexto hermenêutico que o camarada vivia, que o camarada pregava em cada cidade. Então, tinha costume das mulheres se emanciparem em questões de obrigações éticas de um relacionamento. E o apóstolo Paulo tem que deixar uma palavra que agora no cristianismo não faça isso. E outra coisa também é que todos os direitos legais, penais, constitucionais era beneficiado e dado para o homem. Então Paulo está dizendo, olha o prejuízo absurdo que vocês vão ter se vocês tomarem essa atitude emancipadora. Onde vai parar tudo isso? Na verdade, para quem pensa que Paulo está criticando, Paulo está dando uma baita de uma solução cristã, uma baita de uma restauração, dizendo que no Senhor ela vai ter muito mais poder do que na discussão, na rebeldia ou na emancipação, dados as circunstâncias ao qual ela vivia naquele ambiente. Então vamos continuar. Filhos, obedecei aos vossos pais em tudo, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos para que eles não desanimem. Servos, obedecei em tudo aos seus senhores desta vida, não vigiados para guardar, não quando vigiados para agradar a homens, mas em simplicidade de coração no temor do Senhor. Em tudo o que fizestes, ponde a vossa alma como para o Senhor e não para homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como os herdeiros em Cristo, o Senhor a quem servis. Quem faz injustiça receberá de volta a injustiça, e nisso não há acepção de pessoas. Eu gostaria de repetir o versículo 23. Em tudo que fizestes, ponde a vossa alma. Em tudo que fizeste, ponde a vossa alma. Será que tudo que você pega para fazer para Deus, você faz com a tua alma? Com aquele prazer, com aquela empolgação de todo o coração, com esforço, não medíocre. Em tudo que for fazer, faça como para a tua alma, com a tua alma. Seja você instrumentista, seja você ministério de louvor, seja você pregador, seja você pastor, seja você conselheiro. Tudo que você se dispôs a fazer, faça com a tua alma. Isso é muito forte. Pais, não irriteis aos vossos filhos. Isso é muito importante. A gente sabe que filho de crente é filho de crente. Não está dizendo que ele é crente. Filho de crente já está dizendo a frase, filho de crente. Às vezes você sufoca o teu filho no caminho, e o que mais tem por aí é filho de crente fora da igreja, depois que cresce. Porque você esquece que ele é filho de. Ele não é, ele é filho de. E aí, se você com amor, com mansidão, com direcionamento, sem sufocar, com certeza ele vai se lembrar que ali é o lugar que ele foi feliz, é o lugar que ele teve prazer, e ele vai querer continuar vivendo naquele ambiente. Ele vai querer continuar vivendo naquele lugar.
mas tem pais que conseguem fazer a infância do teu filho não quero usar a palavra, uma verdadeira desgraça religiosa. Não queria nem usar essa palavra, mas é que ele, quando ele cresce, ele tá louco pra sair daquele ambiente. Então, ó, não aborrecei aos vossos filhos. Isso é muito importante. Então, muito obrigado você que chegou até aqui. Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, o teu casamento, o teu relacionamento, os teus negócios, a tua nova vida em Cristo, a tua nova vida em Cristo, a tua nova prática de vida. Descubra-se, redescubra na leitura da palavra a sua nova prática de vida, e tudo que você for fazer para o Senhor, faça de toda a sua alma. Faça de toda a sua alma. Deus abençoe a todos.